Pronto, então nós paramos aqui na quinta trombeta, falando que tem relação com os árabes aí do Oriente Médio, da Roma Oriental. E ficamos nessa passagem bíblica, né? De Apocalipse capítulo 9 verso 4. E foi-lhes dito que não causasse dano a Eva, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, aqui está a trombeta falando sobre ali o Roma papal. Quem são esses homens que não têm o selo de Deus? Nós sabemos pela Bíblia que o selo de Deus é o sábado. Né? O selo de Deus está na lei, os 10 mandamentos. E o quarto é que contém o selo. Então, mostra aqui que esses homens, eles não guardavam o sábado. E nesse contexto de Roma papal, lá no Oriente, desses homens esses gafanhotos que é representado pelo povo árabe, que quis impor a sua doutrina, que é a doutrina de Maomé, e eles se recusaram a receber. Então está se falando aqui de que homens que eles atacaram que não têm o selo de Deus. Os árabes mamoetanos estão ali invadindo o Império Romano Papal, né? Foi representando esses gafanhotos que saíram do poço do abismo. E essa fumaça, representada por sua doutrina, que se espalhou por toda aquela região. Então, esses homens que não têm o selo de Deus no Império Romano é representado pela Igreja Romana, né? Porque é ela que domina naquela época, né? E foi esses cristãos católicos que esses gafanhotos apresentados por esses mamoetanos invadiram e tentaram forçar com que eles aceitassem a religião. E aqueles que se recusassem, que lhes causasse dano quando eles passassem, né? Então aqui a gente observa que na história geral é representada aí pela Igreja Romana Católica. Esses homens que não têm o selo de Deus, que é justamente o território deles que está sendo invadido, né? Por esses gafanhotos. Aqui o Smith, em considerações sobre Daniel e Apocalipse, na página 498, diz: Depois da morte de Maomé, sucedeu-lhe no comando Abu Bekr, em 632, que logo depois, de bem estabelecida a sua autoridade e governo, dirigiu uma carta às tribos árabes, da qual descartamos o seguinte extrato. Destacamos, né? Destacamos o seguinte extrato. Encontrareis no vosso caminho algumas pessoas religiosas que vivem retiradas em mosteiros e que desse modo se propõem servir a Deus. Deixai-as e não as mateis nem destruais seus mosteiros. E encontrareis outra classe de pessoas que pertencem à sinagoga de Satanás e que têm coroas raspadas. Fendei-lhes os crânios e não lhes deis descanso até que se tornem mamoetanos ou paguem tributo. Quem são esses religiosos que têm a coroa raspada? Não são os monges da Igreja Católica, né? Eles consideravam a Igreja Católica como uma sinagoga de Satanás. Então, se algum seguidor de Maomé se deparasse com algum religioso da Igreja Católica, esses coroas, né? Que tem a cabeça com a coroa raspada, cabeça raspada, eles deviam matar, né? Fender os crânios e maltratar eles, né? Então aqui está se referindo aos membros da Igreja Católica. Então foi dada essa ordem aí para os seguidores de Maomé. E continuando, diz: Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, mas apenas a uma certa classe de homens. Em cumprimento, temos o estranho espetáculo de um exército de invasores poupando coisas que tais exércitos geralmente destroem, a face e as produções da natureza. Em obediência à sua permissão de danificar os homens que não tivessem o selo de Deus em suas frontes. Estes eram, sem dúvida, uma classe de monges. Então, era estes que a profecia se refere que não têm o selo do Deus vivo, né? Eles não guardam o sábado. A Igreja Católica guarda o domingo, né? E diz o capítulo 9 seguindo, do verso 5 ao verso 6. Foi-lhes também dado que não os matassem,
e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, esses homens, eles não têm o selo de Deus e eles seriam atormentados durante 5 meses. Buscariam a morte, mas não a encontrarão. Aqui, Guilherme Miller, o seu livro, na página 119, diz: E desde o momento em que o poder otomano, o Império Turco, foi estabelecido pela primeira vez na Bitínia, até a queda do Império Grego Oriental, quando os turcos tomaram Constantinopla, foram 5 meses proféticos, ou 150 anos. Então, desde o estabelecimento ali do Império Árabe Otomano, né, com Ottoman iniciando o poder otomano, até a queda do Império Grego ali, que é Roma Oriental, eles passaram 5 meses proféticos, que equivale a 150 anos. Porque um mês tem, profético tem 30 dias, 30 vezes 5, 150. Como um dia é igual a um ano, então é 150 anos. Esses 5 meses são 150 anos de tormento. Ali com o imperador Ottoman I, primeiro imperador otomano, o turco, né? Alguém Smith, na página 321 de Considerações sobre Daniel Apocalipse. Continua falando. Atman ou Altman, né? O sátrapa dos persas, também chamado Osman, fundador da ainda reinante dinastia dos turcos. Começa aí o reinado turco, né? Foi no dia 27 de julho, no ano de 1299 da era cristã, que Otman invadiu pela primeira vez o território de Nicomédia, ali no Império Romano Oriental. Então aí mostra a expansão do Império Otomano, invadindo ali a parte oriental e expandindo, né, para o continente aqui da África, que é Egito, e subindo ali para a parte ocidental. E aí o tempo, os anos que foi crescendo cada território de conquista do Império Otomano. Ainda o Smith na página 321. Quando Musalo, o comandante do exército romano, tentou bloquear seu avanço, Otman o derrotou em uma cidade perto de Nicomédia, capital da Bitínia. O senhor da batalha considerou esta cidade dali por diante como estando vencida em 27 de julho. Então aqui Otman ele conseguiu o domínio do território oriental de Roma, marcado por esse dia de 27 de julho, quando ele derrotou esse comandante do exército romano, Musalo. E aí cumpriu-se aquela profecia dos 150 anos, né? Terminando em 1299. Aí vem o capítulo 9, verso 11 de Apocalipse, continuando a leitura do Apocalipse, né? E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. Então, quem é esse anjo do abismo que é considerado o rei desses gafanhotos, que representa profeticamente o povo árabe? Continuando aqui do Smith, desde a morte de Maomé até perto do fim do século XIII, os mamoetanos estiveram divididos em várias facções sob diversos chefes, sem um governo civil geral que se estendesse sobre todos. No fim do século XIII, Otman fundou um governo ou império, que cresceu até se estender sobre quase todas as principais tribos mamoetanas, consolidando-as numa grande monarquia. O Anjo do Abismo seria o principal ministro da religião que dali saiu quando foi aberto. Essa religião é o mamoetismo e o sultão é o seu principal ministro. Então, quando cumpriu ali os 5 meses proféticos, os 150 anos, os árabes não tinham ainda um rei que governasse sobre todos. Então, não havia um governo civil organizado.
Mas depois que Otmar ali no final do período derrota o exército ali romano, né? E aí toma posse do território romano, aí ele funda o seu império e ele se torna rei. Então esse anjo da Bíblia que diz que era o rei dos gafanhotos que são os árabes é considerado Otman como o fundador do Império dos Turcos, o Império Otomano. Que nós chamamos aqui o líder da nação como presidente, né? Lá os turcos chamam o líder da nação como sultão. Colocou aqui, né? A religião, o mamoetismo e o sultão é o seu principal ministro. Então, ótimo aqui é representado por esse rei que é o anjo do abismo. E o Apocalipse fala o nome lá, Abaddon e Apolion. E o que significa a tradução dessas palavras do grego? Diz aqui, seu nome em hebraico é Abaddon, o destruidor. Abaddon em hebraico, né? E em grego, Apolion, o exterminador ou destruidor. Qual tem sido sempre o caráter do governo otomano? Então, aqui mostra aqui o caráter do governo otomano. É um governo destruidor, exterminador, que eles matam sem piedade, né? Quem não segue a religião maometana. Que são comparados a escorpiões. Aqui o Smith ainda na página 322, né? Agora do Daniel Apocalipse. Até aqui, sua missão consistia em atormentar por constantes depredações, mas sem matá-los politicamente. 5 meses, cada mês com 30 dias, são 150 dias, quer dizer, 150 anos. Começando em 27 de julho de 1299, né, quando Otman assume o governo de Roma Oriental, o total de 150 anos chega a 1449. Durante todo este período, os turcos estiveram empenhados numa guerra quase contínua com o Império Grego, romano, né? Porém, sem o conquistar. Chegaram a tomar várias províncias gregas, mas a independência grega era ainda mantida em. Então, durante todo esse período de 27 de julho de 1299 até 1449, ainda não tinha tomado a província principal, né, que é Constantinopla. Em 1449, porém, operou-se uma mudança. Aí no final dos 5 meses, né? 150 anos. E a continuação do texto vai mostrar as características dessa nação. Apocalipse 9, verso 7, fala: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Então, por que fala desses gafanhotos que a gente viu na Bíblia que simboliza o povo árabe? Dá um destaque para cavalos indo para a peleja. Porque os árabes eles eram hábeis na equitação, né? No uso de cavalos para a guerra. E considerações como no Apocalipse na página 19. O cavalo árabe é o que leva a dianteira em todo o mundo. E perícia e equitação é a arte e ciência da Arábia. Então, os árabes, eles eram conhecidos nas suas guerras pela habilidade em conduzir os cavalos, né, para poder pelejar contra os seus inimigos. Então, a profecia dá o destaque para esses gafanhotos com esses cavalos, né, que levavam para a guerra. O ataque dos árabes não se apoiava, como o dos gregos e romanos, nos esforços de uma firme e compacta infantaria. Sua força militar era principalmente constituída por cavalaria e arqueiros. Então, a força principal do exército árabe não era, mas era a cavalaria e arqueiros, né? Então é uma modalidade que eles adotavam nas suas guerras. Então daí destacar os cavalos. Agora, Guilherme Miller, na página 118 do seu livro. Em primeiro lugar, eles são representados como sendo todos cavaleiros. Isto era verdade com os turcos. E nenhum outro reino desde o tempo de Cristo que tenhamos conhecimento, cujos exércitos eram todos cavaleiros. Uma informação que Guilherme Miller traz, falando dessa importância da cavalaria no exército turco. E aí, continuando, Apocalipse capítulo 9, verso 7. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Então, na cabeça desses guerreiros tinha coroas parecendo
de ouro. O que é essas coroas que tinha na cabeça deles? Aqui Guilherme Miller responde: eles usavam em suas cabeças turbantes amarelos, que só podem se aplicar aos turcos, parecendo coroas de ouro. A gente vê aí que os árabes têm esse costume de usar esses turbantes, né? Louis Smith, dando em Apocalipse, na página 319. Quando Maomé entrou em Medina, 622, depois de Cristo, né? E pela primeira vez foi recebido como seu príncipe, o turbante foi desfraldado à sua frente para suprir a falta de estandarte. Os turbantes dos sarracenos, semelhantes a uma coroa, eram o seu ornamento e o seu orgulho. As ricas pilhagens que eles renovavam com frequência abasteciam-nos abundantemente. Passar a usar o turbante corresponde proverbialmente a fazer-se muçulmano. E os árabes eram antigamente distinguidos pelas mitras que traziam. Então, por isso a profecia fala dessas coroas que parecem de ouro. Eram os turbantes dos árabes, que o distinguia dos outros. Então, aqui é uma imagem para mostrar como era esse turbante, né? E até hoje a gente vê nos filmes, né, nas imagens, nas fotos dos árabes, a gente vê esse turbante na cabeça. Continuando a leitura, capítulo 9, versos 7 a 8, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher. Então, os árabes, eles também têm essa aparência, né? O rosto de homem com barba e o cabelo comprido como de mulher. Por isso que a profecia descreve essa característica. Daniel Apocalipse, na página 19. A gravidade e firmeza de ânimo do árabe é notável nas suas maneiras exteriores. Seu único gesto consiste em acariciar a barba, venerável símbolo de virilidade. A honra de suas barbas é muito fácil de ferir. Então aí a barba representando a virilidade do árabe. E aí falando dos cabelos. As mulheres consideram os cabelos compridos como os árabes, ao contrário dos outros homens, tinham o cabelo como a das mulheres, ou seja, por cortar, costume este registrado por Plínio e por outros. Mas nada havia de afeminado no seu caráter. A aparência dos árabes era esses cabelos compridos, né? Uso de barba, rosto de homem, mais cabelos de mulher, né? Cabelo comprido. Aí continuando Apocalipse 9 verso 8. Os seus dentes como dentes de leão. Então, por que é comparado os dentes com dentes de leão, desses guerreiros? Com efeito, como que significando sua ferocidade e força para devorar. Seus dentes eram como de leões. Então, os dentes aí mostrando a ferocidade desses guerreiros, né? Apocalipse 9, verso 9. Tinham couraças como couraças de ferro. Couraça de ferro aí tem relação com a sua vestimenta de guerra. Então, em Apocalipse, na página 319. A couraça era usada pelos árabes nos dias de Maomé. Na Batalha de Uhud, a segunda que Maomé travou com os coraixitas de Meca em 624 depois de Cristo. 700 deles estavam armados com couraças. Então ali o Apocalipse está falando da vestimenta de guerra dos árabes. Falando ali da couraça, porque eles tinham essa vestimenta quando eles iam para a guerra. E aí, continuando, Apocalipse capítulo 9 verso 9. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Então, as asas aí faziam barulhos como de carros com muitos cavalos. Daniel Apocalipse, também na página 19. Os cavalos árabes arremessavam-se com a rapidez do vento. O barulho de suas asas era como o barulho dos carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Está aí mostrando a cavalaria dos turcos, né? Que eram ágeis e fazia muito barulho, como o barulho dos cavalos, dos carros. Com muitos cavalos correm ao combate. E o Apocalipse capítulo 9 verso 10. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder de causar dano aos homens por 5 meses. A gente viu que ele é comparado aos escorpiões que tinham ferrão e causava dano. Ele diz: os bárbaros árabes, ligeiros como gafanhotos,
e armados como escorpiões, prontos a arremessarem-se no momento. Estavam sempre preparados para a batalha. Então, o ferrão aí dos escorpiões representando a sua arma, né? Rápido como gafanhotos e armado como escorpiões. Então, aqui terminamos a análise da quinta trombeta. E agora vamos entrar na sexta trombeta, que é o segundo ai para o Império Romano Papal, que está em Apocalipse, capítulo 9 do verso 13 ao verso 21. Então, vimos aqui a quinta trombeta, ali começando no ano 590 com o rei persa Cosroes II, e ali os discípulos de Maomé, sem um rei, até chegar à profecia dos 5 meses, que vem ótima, e aí inicia o Império Turco-Otomano, começa a contagem dos 5 meses de tormento de Roma Papal, que vai de 27 de julho de 1299 até 1499, ou 49, né? E aí, quando termina os 5 meses, vem a sexta trombeta. Aí aqui representado por Hammurabi II, né, que reina em Adrianópolis. E aí começa o toque da sexta trombeta, o segundo ai contra o Império de Roma Papal. Aqui é uma imagem de Hammurabi, ou Murad II, né, mostrando que ele era o rei do povo turco nesse tempo. Então, aqui o Smith, Daniel, considerações sobre Daniel Apocalipse, na página 323. Foi imediatamente enviado um embaixador à corte de Adrianápolis. Hammurabi o recebeu com honra e o despediu com presentes. Mas a misericordiosa aprovação do sultão turco anunciou sua supremacia e a queda iminente do Império Oriental. Não era por um assalto violento feito aos gregos que o seu império havia de ser derrubado e perdida a sua independência, mas pela entrega voluntária e simples dessa independência nas mãos dos turcos. A autoridade e supremacia do poder turco foi reconhecida quando Constantino VIII disse virtualmente: Não posso reinar sem que o permitas. Então, Constantino VIII aqui, né? Ele era o imperador lá de Roma, no lado oriental. E aí, quando ele perdeu o seu poder político, passando para Hammurabi, dizendo que ele não podia reinar sem a permissão dele, então aqui já mostrou, simbolizou a queda do seu império. Aqui, Constantino VIII, aqui uma imagem só para ilustrar, né? Continuando a leitura, falando aqui da sexta trombeta, Apocalipse capítulo 9, verso 3 a 14. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o que tem a trombeta: Solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então, na sexta trombeta que fala que foi uma voz ali do Diego, que é o altar de incenso no lugar santo, ainda, né? Pontuando aí o tempo em que ele está sendo tocado essa sexta trombeta, ainda no lugar santo, e fala que deve soltar os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E aí o que representa esses quatro anjos? Estão ali nas proximidades do rio Eufrates. Aqui, Guilherme Miller diz: a Igreja Romana há muito tempo tinha um poder sobre as mentes e consciências da Igreja Cristã, ou grega no leste, com a ajuda do imperador oriental em Constantinopla. Mas os turcos, os otomanos, a quem o Senhor permitiu que se levantassem na Bitínia, nas cabeceiras do Eufrates, ou perto delas, como um flagelo contra essa abominação papal, agora se tornaram um freio ao poder romano. E a partir desse momento podemos datar razoavelmente o declínio da autoridade papal. Então, esses quatro anjos que surgem ali no rio Eufrates é representado por quatro povos aí que saem das cabeceiras de Eufrates, que atormentam o Império Romano Papal. Quem são esses povos que surgiram ali do rio Eufrates, representando esses quatro anjos? Continua dizendo Miller. Os quatro anjos, podemos concluir razoavelmente
são uma representação de quatro nações que abraçaram a religião maometana e estavam agora sob o controle dos otomanos, a saber, os turcos, tártaros, árabes e sarracenos. Então, aqui, Jeremias coloca esses quatro povos aí, representando esses quatro anjos que invadiram aí o Império Romano Papal. O Smith, na página 322 e 323, diz: os quatro anjos. Estes são os quatro principais sultanatos, localizados nas terras banhadas pelo grande rio Eufrates. Estes sultanatos estavam situados em Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. Anteriormente tinham estado retidos, mas agora Deus mandou que e foram soltos. Então, Guilherme Miller, ele mostra quais são os povos e o Guilherme Smith, ele mostra a localização desses povos que foram soltos para aí atormentar o Império Romano Papal. Continuando com o Guilherme Miller, Otomano uniu seu governo às quatro nações rivais de mamoetanos, que há muito tempo disputavam o poder durante o reinado do Império Sarraceno, a saber, os sarracenos, tártaros, árabes e turcos. Estes, sendo todos mamoetanos por profissão, estavam prontos para seguir qualquer líder ousado para conquistar e expulsar da Ásia e até mesmo fazer uma excursão à Europa todos os que professavam a fé cristã. Eles, tendo abraçado Maomé, cujos princípios foram promulgados pela conquista e pela espada, tornaram-se uma e talvez a única barreira à propagação da doutrina e do poder papal no mundo oriental. Mostra aí as quatro nações que ele disse que eram rivais, disputavam, mas eles se uniram para guerrear contra a Roma papal. Apocalipse 9, verso 15 diz: foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Então aqui temos um símbolo profético, né? Então, o que representa hora profética, o que representa dia profético, o que representa mês profético e ano profético. E a terça parte, que a gente já sabe que é uma terça parte do território romano. Então, tudo isso são símbolos do Apocalipse que tem que ser decifrado. Considerações sobre Daniel Apocalipse, na página 322 a 323. Os quatro anjos foram soltos por uma hora, um mês e um ano para matar a terça parte dos homens. Este período, durante o qual devia existir a supremacia otomana, perfaz 391 anos e 15 dias, que é aqui vai fazer a conversão, né? Uma hora profética é igual a 15 dias, um dia é igual a um ano, um mês é igual a 30 dias, um ano é igual a 365 dias. Aí pegando todos esses dias, somando, dá 391 dias, que profeticamente dias é igual a anos, então 391 anos, e aí 15 dias que é uma hora, né? Que é o início aqui do tempo que foi colocado. Então, Hiper faz 391 anos e 15 dias. Aí continua. Assim chegamos a este resultado. Aí vai explicar isso que eu falei, né? Um ano profético são 360 dias proféticos, ou 360 anos literais. Um mês profético são 30 dias proféticos, ou 30 anos literais. Um dia profético é igual a um ano literal. E uma hora, ou 1,24 avos de dia do ano, ou seja, 15 dias literais. Somando tudo, temos 391 anos e 15 dias. E aí mostra o início dessa contagem, né? Luiz Smith, Considerações sobre Daniel Apocalipse, na página 327. Começando ao findar os 150 anos, em 27 de julho de 1449, o período devia estender-se até 11 de agosto de 1840. Então, quando termina os 5 meses de tormento, ali pelos gafanhotos, e aí 27 de julho de 1449, aí vai iniciar essa contagem de 391 anos e 15 dias, começando dessa data, de 27 de julho de 1449, vai até o dia 11 de agosto de 1840. Aí vem essa contagem de uma hora, um dia, um mês e
Aí continua dizendo, a julgar pela maneira como começou a supremacia otomana, que foi por um voluntário reconhecimento por parte do imperador grego, que a gente viu, Constantino VIII, que foi por um Cadê? Sim, que foi por um voluntário reconhecimento por parte do imperador grego, que reinava só com a permissão do sultão turco. Devíamos naturalmente concluir que a queda ou a perda da independência otomana no fim do período indicado. O período concedido aos turcos acabaria em 11 de agosto de 1840. Então, os 5 meses foi o início ali, né, da conquista turca, e aí chegou até a supremacia, e aqui, com essa contagem de uma hora, um dia, um mês e um ano, que é 391 anos e 15 dias, mostra aí a supremacia otomana até o seu fim, que vai acontecer a queda otomana em 11 de agosto de 1840, quando finaliza essa contagem de 391 anos e 15 dias. Em 1839, porém, começaram a batalha geral entre os exércitos do sultão e de Maomé. O exército do sultão foi completamente derrotado e destruído, e sua frota tomada por Mohamed e levada para o Egito. Então aqui mostrou-se uma batalha entre os turcos e os egípcios. E aqui foi simbolizada a queda do Império Turco, né? Com essa guerra. Começando ali em 1839. E aí, um ano depois, né, em 11 de agosto de 1840, aí é decretada a sua queda. Isso a gente vê nos livros de história falando da Guerra Egípcio-Otomana. Ali falou de, como é o nome do egípcio, do crachá egípcio, né? Mahomed. Mas aí varia os nomes, né? Dependendo. Aqui, ó, Pachá Muhammad Ali, que você pesquisar na história, né? Que é esse que guerreou contra os turcos. Sultão Muhammad II. Então, essa guerra egípcio-otomana, ela que aconteceu na história geral, ela se cumpre aqui na sexta trombeta. Alan Smith continua falando: Mahomet recusou-se terminantemente a abandonar esta frota e a restituí-la ao sultão, e declarou que se os poderes tentassem retomá-la, a queimaria. Assim se encontravam as coisas quando, em 1840, a Inglaterra, a Rússia, a Áustria e a Prússia intervieram e determinaram uma solução do conflito. Então, quando o sultão, aí, representando os turcos, foi derrotado pelo Prachá do Egito, o sultão foi tomar as suas frotas, né? E aí ele queria que restituísse, mas se declarou aí que tinha esses poderes da Europa, né? Representado por Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia. E quando essas nações intervieram nessa guerra entre os egípcios e os turcos, aí mostrou que o poder otomano não tinha mais evidência, né? E teve que vir outras nações para poder achar uma solução para o conflito que estava havendo entre eles. E aí houve essa conversa, né, entre essas nações com o Pachá do Egito para achar uma solução para esse problema dessa guerra que o Império Turco foi derrotado. E aí, considerações sobre o Daniel Apocalipse, o Will Smith ainda falando na página 328. O sultão enviou Rifá Bey num vapor do governo a Alexandria para comunicar o ultimato de Mahomet Ali. Tal ultimato lhe foi entregue no dia 11 de agosto de 1840. No mesmo dia, em Constantinopla, foi dirigida pelo sultão uma nota aos embaixadores das quatro potências, perguntando que plano devia ser adotado no caso de o Pachá recusar cumprir os termos do ultimato. Ao que fizeram responder que se tinham tomado providências e não havia necessidade de se alarmar por qualquer contingência que pudesse ocorrer. Então aqui o sultão já não tinha mais poder de decisão, né? Já deu poder para essas nações da Europa resolver esse problema. E o Mohamed já deu ultimato, né, de que ele venceu. E isso aconteceu no 11 de agosto de 1840, cumprindo exatamente a profecia da queda do Império Turco Otomano. E aí o Smith continua falando: é evidente que, logo que este ultimato fosse posto pelo sultão nas mãos de Mahomed Ali,
o assunto estaria para sempre fora do domínio do sultão, e os seus negócios estariam ao dispor, desde esse momento, das mãos dos poderes estrangeiros. Aqui foi decretado a queda do Império Turco-Otomano, né, quando ele perdeu esse poder. E em 11 de agosto de 1840, terminava o período dos 391 anos e 15 dias, uma hora, um mês e um ano, né, como a gente viu no Apocalipse, concedido a duração do Império Otomano. E onde estava a independência do sultão? Desapareceu. Quem tinha a supremacia do Império Otomano em suas mãos? As quatro grandes potências. Aquele império tem existido desde então apenas pela tolerância desses poderes cristãos. Assim foi cumprida a profecia ao pé da letra. Exatamente como disse o Apocalipse, né? A contagem dos 5 meses, mais a contagem dos 391 anos e 15 dias. Tudo foi cumprido ao pé da letra. E aí vem Apocalipse capítulo 9 verso 15. E foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. E como a gente viu aqui quando fala de terça parte, é a terça parte do Império Romano. E qual foi a terça parte que aconteceu essa guerra aí? Do Império Otomano? Foi no território de Constantino II, no território de Constante ou no território de Constâncio? Se foi na Roma Oriental que isso aconteceu, então foi no Império ali do território de Constâncio. Então a terça parte do território que foi ali, a matança dessa guerra, foi nessa região. Então veja que terça parte aqui está localizando o território que ocorreu a guerra dessas trombetas, no Império Romano. Aqui no caso, no Império Romano Oriental. Aí continua explicando Lee Smith. A morte da terça parte dos homens, isto é, a tomada de Constantinopla, que é a capital do Império Romano Oriental, né? E por consequência, a destruição do Império Grego, que devido ao fumo e enxofre, a artilharia e as armas de fogo de Maomé. Mais de 100 mil anos tinham já decorridos desde a sua fundação por Constantino. Então aí mostrou aí a conquista do território de Roma Oriental. E aí chegou no tempo de Maomé II, Mahomed II, né? Hammurabi, o sultão, a quem se apresentou a submissão de Constantino VIII e por cuja submissão este reino em Constantinopla, morreu pouco depois, sucedeu-lhe no império em 1451, Mahomed II, que cobiçou Constantinopla e resolveu tomá-la. Aqui é mostrando o início ali, né, a parte dos 391 anos e 15 dias, né? Que foi ali 27 de julho de 1449 e aqui 1451, falando que quem dominava ali é Mahomet II, né? E começou Constantinopla e resolveu tomá-la. O Will Smith continua falando. O cerco começou em 6 de abril de 1453 e terminou com a tomada da cidade e a morte do último dos Constantinos em 16 de maio seguinte. E a cidade oriental dos Césares tornou-se a sede do Império Otomano, que mostra no início dos 391 e 15 dias. E aí vem a supremacia do Império Otomano até a sua queda, como a gente viu aí. E aqui o Apocalipse vai falar de um número aí do exército, né? Apocalipse capítulo 9 verso 16. O número dos exércitos da cavalaria era duas, pois ouvi o número deles. Então, qual é o número do exército turco-otomano nesse momento do início dos 391 anos e 15 dias? Quando Maomé II conquistou Constantinopla, e aí iniciou essa contagem desses uma hora, um dia, um mês e um ano, né? Qual era o número do exército que tinha nesse tempo? Aqui o Apocalipse fala duas de miríades, né? Você viu aí, Apocalipse 9, verso 16. Miríades, a Bíblia, significa 10 mil. Eu coloquei aqui a passagem de Mateus, capítulo 18, verso 24. Fala, usa essa expressão miríades falando, relacionando a 10 mil. Então aqui o Apocalipse disse de miríades. Então duas, dois, miríades, de miríades. 10 mil. Quando a gente vê na matemática, quando fala
um número e fala di, a palavra di significa multiplicação, né? Então, o que acontece aqui é uma multiplicação de 2 vezes 10.000 e vezes 10.000. E quando a gente faz essa multiplicação, né? 2 vezes 10, 2 10.000, né? Duas vezes, são 2 10.000, né? Então são 2 10.000. Aí tem 10 vezes 10 e 1.000. Multiplicando tudo, dá 200.000. Então, usando aqui a matemática, a gente faz esse cálculo aqui e chega nesse resultado, usando as regras da matemática, né? E é justamente 200.000 cavaleiros árabes que estavam ali nesse evento histórico da conquista do Império Romano Oriental. Aqui o Will Smith fala em Daniel Apocalipse na página 324. O leitor julgará se esta linguagem se aplica ou não a algum número definido. Alguns supõem que é apresentado duas vezes o número 200.000, e segundo alguns historiadores, encontra-se esse número de guerreiros turcos no cerco de Constantinopla. Outros pensam em 200 milhões, significam todos guerreiros turcos durante os 391 anos e 15 dias de seu triunfo sobre os gregos. Nada se pode afirmar, porém, sobre este ponto. De 200 milhões é porque eles pegam aquela miríade de miríades, né? E aí fazem uma multiplicação ali dizendo que é 100.000, vezes 100.000 e vezes dá 200 milhões, né? Mas não existe esse exército no tempo do Império Turco Otomano ali. Um exército muito grande, né? Mas quando a gente pega as operações matemáticas, como fala a expressão di, né? Como multiplicação, e a gente aplica essa operação matemática, a gente chega na conclusão certa que, segundo alguns historiadores, aqui é 200.000, o Smith coloca, né? E aqui a gente pega uma informação de um historiador da época da conquista de Constantinopla, e ele vai dizer que é 200.000. Então aqui numa enciclopédia britânica aí, ou de história enciclopédia, diz aí, falando sobre a queda de Constantinopla, né, em 1453, como a gente viu aí com Maomé II. Aí aqui no canto direito, abaixo da imagem de Maomé II, diz: de acordo com Georges Isfahantes, acho que é assim que se pronuncia, o exército otomano totalizava 200.000 homens, mas historiadores modernos preferem um número mais realista, variando entre 60 a 80.000. Quando as tropas se reuniram frente aos muros de Constantinopla, em 2 de abril de 1453, os bizantinos tiveram o primeiro vislumbre dos canhões de Maomé. Então veja que aqui há uma divergência entre os historiadores. Mas por que esse historiador Georges é mais confiável? Porque ele é um historiador que viveu a época da conquista de Constantinopla. Ele presenciou o evento. Ele ouviu as notícias lá, né? Ele relatou 200.000 homens. Aqui uma explicação de quem é George Esfráteses. Acho que é isso, né? Para mostrar que ele é contemporâneo dessa época de Constantinopla. George, nascido em 1401, falecido por volta de 1400, foi um historiador e diplomata bizantino que escreveu uma crônica cobrindo os anos de 1413 a 1407. Esfráteses ascendeu aos altos cargos a serviço de Mahomet II, né, Manuel II, e dos governantes paleólogos posteriores, tanto em Constantinopla quanto no Peloponeso. Então, ele participou da vida política de Constantinopla nessa época que houve a queda. Ele foi testemunha ocular, né? Do que ocorreu. Em 1451, ele era o grande logóteta, o chanceler em Constantinopla. E em sua captura pelos otomanos, ele fugiu, moderna Mistras, e então para Corfu, Kerkira, onde ele e sua esposa finalmente entraram para a vida monástica em 1468, quando houve a invasão do Império Turco, né? E aí ele fugiu, né? Para não ser preso, ou ser morto pela invasão turca. Sua crônica é provavelmente o que é conhecido como Grande Crônica, ou Cronos Magos. Foi escrito para os
Corfiotes e o lida com os últimos anos dos Paleologi em Constantinopla e no Peloponeso, e mostra uma aversão marcante aos otomanos e aos latinos. Então ele escreve aí essa crônica nos últimos anos do Império ali de Constantinopla. Então ele participou da vida política naquele tempo, né? E ele relatou isso nessa crônica. Então, os historiadores modernos, eles acham isso um absurdo e aí colocam outros números para o exército turco-otomano, porque eles não conhecem a realidade, mas Diógenes vivenciou isso, né? E ele constatou esse número. Então, não é um número absurdo como os historiadores modernos falam, né? Então, o historiador mais confiável para te descrever esse evento da queda de Constantinopla é esse Georges Stephanus, né? Porque ele vivenciou toda essa história da queda do Império. Então, os outros historiadores falam assim, conhecimento de causa. É o que eles acham, né? Aí o Miller continua, ele fala em seu livro, na página 121. E se entendemos que o profeta quer dizer, como alguns, 200 milhões, seria mais homens do que jamais houve em nossa terra. É, aí fica um número realmente muito absurdo para poder acreditar que é 200 milhões, né? Porque eles fazem o cálculo errado dos Imiríades ali. E aí ele continua falando, nem acho que foi uma sucessão de exércitos durante todo o período de 391 anos, perfazendo a soma de 200 milhões. Pois permitir que um exército permanente de 15.385 fosse recrutado a cada 30 anos, isso só daria a 200 milhões, os 200 milhões. E essa soma seria mais de 5 vezes o número de todos os exércitos permanentes no mundo conhecido. Então, se isso, e para chegar nesses 200 milhões, tinha que chegar nessa numeração de 15.385 mil a cada 30 anos, e isso não tinha nem no mundo naquela época, quanto mais num lugar ali de Roma Oriental, né? Então, como muitos fazem o cálculo errado para chegar a 200 milhões, aí eles não fazem aquela regra matemática, né? Miríade de miríade, o di representando a multiplicação, aí eles colocam esses 200 milhões para o futuro. Mas é porque eles não seguem a operação matemática. Se seguir a operação matemática correta, a gente vai ver aí que são multiplicações que vai chegar nesses 200 mil, como a gente viu. E já são 5h24 e eu vou encerrar por aqui. E aqui vai contar uma outra característica desses turcos sobre essa guerra aí da queda de Constantinopla.